Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem. Com muita alegria que estamos juntos, juntas e juntos, mais uma vez, celebrando essa nossa comunidade com muito amor, com muito carinho. Estive ausente semana passada, vou me submeter a um longo tratamento de reabilitação oral para que eu não perca todos os dentes em razão de um problema que eu tenho de longo tempo, o bruxismo, e agora não tem mais jeito. Então, algumas vezes eu estarei ausente, para que eu consiga manter o meu sorriso, assim, e algumas vezes o sorriso não estará tão bom, porque vai ser um doloroso tratamento. Conto com as preces, vibrações, axé, pensamentos positivos, energia, enfim, com essa comunidade maravilhosa. Mas estamos aí, chegando, né, a um final de janeiro, onde com essa alegria que nós tivemos no dia 1º, com Lula, com todos os ministros empossados, com essa tristeza de ver os Yanomamis sofrendo nesse genocídio do povo, né, nessa política genocida que foi adotada. E então eu estou gravando esse programa no domingo, porque a minha situação de trabalho também está muito complicada, no sentido de estar muito cheia de compromissos e de coisas para cumprir, que acho que grande parte das pessoas passam por isso nos últimos tempos. Então, é claro que vendo a imagem da visita de Lula, da nossa ministra Sônia, da nossa ministra Nízia aos Yanomamis, do decreto, né, de calamidade que foi feito, eu fiquei pensando, o que eu deveria falar nesse Paz Bem, né? É uma coisa que a gente pensa sempre, muito pensada, lida, estudada, mas dessa vez a gente passou por tanto desamor, né? Por tanta falta de humanidade, que eu pensei, bom, vou buscar abrigo no amor. E então, esse livro que eu trouxe uma vez para vocês, ele é um livro novo, que é sobre o amor. Foi escrito por Monja Coen, por pastor Henrique Vieira e pelo padre Júlio Lancelotti. E o trecho que eu escolhi hoje, talvez fosse pelo sentimento que eu estava tendo muito de asco mesmo do que essa gente fez com os povos originários, com os nossos povos indígenas. Era muito forte essa dor, essa indignação, mas eu não queria que se transformasse em ódio, né? Não porque eu acho que de vez em quando a gente não possa ter ódio, muito pelo contrário, né? Agora eu, como estudante de psicologia na 2ª graduação, vou entender melhor essas formas de viver o ódio, mas porque muitas vezes esse ódio, ele fica impregnado, né, no nosso emocional, no nosso espiritual, então acaba nos fazendo mais mal do que qualquer outra coisa. E eu não queria ficar nesse sentimento. Então, o texto que eu escolhi, ele vai dizer o seguinte, logo aqui, ó. Eu vou ler, gente, eu não tenho isso digital, tá? Eu comprei, para ajudar os autores, enfim, para ter os direitos autorais. Ele diz assim: amar o inimigo não é uma imposição sobre os afetos e os sentimentos, mas uma decisão de não responder na mesma moeda, de não desumanizar quem nos desumaniza. E isso foi exatamente o que eu pensei sobre o desgoverno que nós vivemos esses 4 anos. Aí ele vai falar o seguinte: seria uma visão despolitizada e alienante do amor. O amor é decisão consciente de pautar a vida, acolhendo toda a sua complexidade pela ética do encontro, da alteridade, do importar-se com as pessoas, da ação que promove um ambiente para que a vida possa ser experimentada em plenitude por todas as pessoas. Decisão consciente e ação para o bem da vida é neste caminho que registro o amor. Aprendi, por exemplo, com o pastor Martin Luther King sobre o que Jesus quis nos ensinar ao nos pedir para amar nossos inimigos. Amar aqui não significa se encher de carinho, gentileza e afeição por quem nos ataca, nos agride, nos oprime e até mesmo deseja nos matar. Seria ingênuo, injusto e até certo ponto violento pedir ao oprimido para se encher desse carinho e dessa amabilidade por quem o oprime. Raiva e ódio são sentimentos, pulsações, impulsos e afetos que fazem parte da vida. Diante de certas situações, até nos perguntamos como não sentir tais pulsações de raiva
e de ódio dentro de nós. Ou podemos até perguntar, por que não sentir essas pulsações dentro de nós? Que era o que eu me perguntava isso hoje. Mas eu queria parar aqui um minutinho para dizer o seguinte: Kardec tem um texto também sobre amar os inimigos, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, baseado, claro, em Jesus, né? E sobre Martin Luther King, eu queria fazer um adendo. Hoje eu estava lendo o blog do Bob. O Bob é o pai da Dora Encontre, que está aqui conosco no canal, e ele começa justamente falando de um racismo sofrido em 1959 por Miles Davis, nos Estados Unidos, quando ele apanhou de uma pessoa, um policial queria tirar ele saiu do show que fazia, foi tomar um ar, o policial queria o levar preso, ele não aceitou, uma outra pessoa foi se juntando uma multidão, a pessoa saiu e o feriu, e ele ainda assim foi para a delegacia, né? Puseram um band-aid e foi para a delegacia. E aí, nesse texto, se vocês puderem, procurem o blog do Bob, que tem muita coisa interessante. Bob também é um professor, é doutor, é da aula na Universidade Livre Pampédia. E nesse texto, o Bob vai entrar na temática do Martin Luther King. Então, eu li primeiro o texto do Bob, depois eu li esse texto e falei, bom, os encontros estão aqui, né? A gente falando de pessoas que foram excluídas da sociedade, da vida, desse pacto de amor, ou pelo racismo, ou pelo genocídio desses povos originários, mas que pela leitura amorosa, né, destes grandes líderes, e que aqui o pastor Henrique Vieira nos traz, nós podemos revisitar essa humanidade de amar aos inimigos. Então, vamos lá, continuando. Amar o inimigo não é uma imposição sobre os afetos e os sentimentos, mas uma decisão de não responder na mesma moeda, de não desumanizar quem nos desumaniza, de não fazer da vingança um caminho para a justiça. Isso é importante. Quando a gente diz sem anistia, não é vingança, é justiça que nós queremos. E eu nem sei se anistia talvez seja o termo correto, porque essas pessoas não estão exiladas, né? Elas cometeram crimes, né? Então que se cumpra a justiça. Aí ele vai dizer, aprendi com o amado irmão padre Júlio Lancelotti, que amar o tirano é tirar-lhe a tirania para fazê-lo irmão. Considero essa frase a síntese perfeita do que Jesus ensinou. Tirar a tirania e fazer desse ser o nosso irmão. Duro, né, gente, a gente pensar isso, quando a gente pensa no desgoverno, né, em tantos outros que passaram, né, da boiada, do meio ambiente, do direito das mulheres e direitos humanos, que não tinha nada disso, enfim. Repare que não há ingenuidade nem passividade diante das injustiças do mundo. A própria formulação amar o inimigo pressupõe a existência de inimigos. Não há espaço para neutralidade e silêncio diante da injustiça e da opressão. Não é um amor quietinho, subserviente e obediente às regras que produzem sofrimento e morte. É o amor que grita contra tudo aquilo que aniquila e maltrata a vida e consegue identificar e discernir inimigos de um projeto de vida plena e abundante para toda a humanidade. Foi o que nós fizemos nesses últimos 4 anos, né? Inclusive no canal Paz e Bem. A questão é combater a opressão, superar a tirania, derrotar o projeto do inimigo sem propor a ele vingança, sem impor a ele perigo para a sua vida, sem apostar na eliminação do outro como medida para uma sociedade melhor. Aquele grande jornal que fez aquela capa horrorosa, né, com Lula e com um tiro na frente, né? A gente está falando sobre isso, tá? Sobre não cometermos violências em imagens também. Lembro-me do canto de Maria relatado no Evangelho de Lucas. Maria, empoderada pela visitação do Espírito Santo, canta a grandeza dos atos de Deus na história. Em determinada parte, ela diz, isso está em Lucas, capítulo 1, versículo de 51 a 53. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos. Esses versos tocam fundo no meu entendimento e meu coração. É cortante e maravilhoso. A ação de Deus na história destrona poderosos e eleva os humildes. Enche de bens quem tem fome e toca no privilégio de quem tem muitas riquezas para si. Maria consegue perceber que a superação da pobreza compartilhada está relacionada à superação da riqueza concentrada. Justiça, portanto, é promover
A justiça, portanto, é remover dos opressores os instrumentos que lhes conferem privilégios e os tornam opressores para que os oprimidos possam se libertar. Eu creio firmemente que isso é amor. O amor promove justiça, não vingança. O amor não é para o oprimido se tornar opressor, mas para acabar com a relação de opressão. É profundo e revolucionário. Então, o amor como decisão e modo de vida tem vocação pública e comunitária. Direciona-se para a busca do bem comum. Abre espaço para a rua, para a esquina, para a praça, para o campo, a cidade, enfim, para o mundo. Para os nossos coletivos, né? Nós temos tantos coletivos na esquerda. Esse aqui é uma comunidade, é um coletivo também, o nosso coletivo Paz e Bem. O amor busca construir um ambiente ético e relacional para que as pessoas possam desfrutar o máximo potencial de suas vidas. Na relação construída pela ética do amor, existe espaço para o crescimento mútuo, para mudanças processuais, para a expansão de si e do próximo. Pense comigo, o racismo é um processo histórico e político estrutural que cria um sistema permanente de discriminação contra não brancos. O racismo é uma violência cotidiana que asfixia as possibilidades de vida plena de minorias raciais. Nem sempre são minorias, né? Os pretos no nosso país são maioria, né? E continuam sofrendo racismo. Ora, sendo o amor uma decisão por construir um ambiente que potencialize a vida e sendo o racismo um mecanismo que asfixia, então o verdadeiro amor é antirracista, é anti-genocídio de povos originários, gente. É anti-misoginia. Isso já sou eu que estou falando, tá? Não está no texto. Quanto sofrimento o racismo produz, encarceramento do povo negro, genocídio sobre a juventude negra e pobre no nosso país, humilhações cotidianas. O racismo não deixa respirar em paz. O racismo torna o povo negro suspeito e culpado, até que se prove o contrário. O amor é a busca pela plenitude de vida compartilhada. Então, o amor não é neutro e passivo diante da opressão. O amor é impulso para lutar contra o racismo. E o racismo é contra o amor. E esse genocídio é contra o amor. Eu fiquei muito impactada com as fotos todas que eu vi. Toda vez que eu lembro, me vem uma vontade de chorar enorme. Então, gente, se eu me emocionar aqui algumas vezes hoje, é por isso. Vivemos numa sociedade patriarcal, que confere poder e vantagem aos homens. Este não é meu lugar de fala, pois na condição de homem recebo privilégios que o modelo patriarcal me confere e tenho construções machistas dentro de mim que preciso todo o tempo reconhecer e enfrentar. É uma tarefa cotidiana me despir desse modelo que tantas vezes orienta pensamentos, sentimentos e ações. Ele que diz. Essa sociedade é perigosa e violenta para a mulher. Nós sabemos disso cotidianamente. O amor, com sua busca pelo bem da vida para todas as pessoas, é necessariamente um contraponto ao patriarcado e ao machismo. A luta feminista e negra é vento de amor, movendo as estruturas da sociedade, provocando mudanças revolucionárias. A construção da cis-heteronormatividade é também contra a vida e a diversidade. O Brasil, por exemplo, é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Como pastor, sei o peso que o fundamentalismo religioso exerce sobre a LGBTQIA+. Já vi pessoas em depressão, sofrimento psíquico agudo, buscando se matar, odiando suas próprias vidas, simplesmente porque sentem o que sentem, desejam o que desejam e são o que são. Pessoas que ficam atormentadas e atribuladas por nuvem carregada de culpa, por medo e condenação. O amor com sua força ética. Peraí, gente, estou virando a página aqui. Não fique em silêncio diante dessa construção cultural que todos os dias impõe sofrimento à comunidade LGBTQIA+. O amor é pela diversidade. Vivemos numa sociedade profundamente desigual. A fome é uma realidade de milhões de brasileiros e brasileiras, dos nossos povos indígenas agora, dos Yanomami. O amor nos pode permitir a falsa paz da indiferença e da naturalização do caos. Não, por isso o presidente Lula foi lá e declarou essa situação emergencial.
É estarrecedor pensar que no mundo em que sobram alimentos, pessoas passam fome. Essas reflexões simplesmente apontam que o amor não pode ser indiferente a tudo aquilo que asfixia as possibilidades de vida plena para todas as pessoas. Não se trata de um programa político específico, mas de uma posição firme diante da sociedade. Não uma posição genérica, mas sempre em favor dos últimos, dos feitos pequeninos por modelos tão injustos de sociedade. Por isso que ele coloca, talvez, os pretos como minoria racial, pela injustiça. O amor rejeita uma falsa e forçada unidade que apenas serve para esconder e naturalizar mecanismos de opressão e práticas de violência. Na busca por uma verdadeira igualdade na diversidade, o amor denuncia tudo aquilo que hierarquiza para dominar, explorar e eliminar pessoas. Então, o amor é uma decisão com efeito concreto na vida, sempre na busca pelo bem comum e pela justiça, rejeitando caminhos de vingança e tocando nos privilégios que provocam sofrimento a tantas pessoas. Aí ele vai contar que certa vez ele vai conhecer um assentamento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, do MST, no interior do Ceará. E aí ele viu que tinha uma cerca que delimitava, né, aqueles pequenos agricultores tentando produzir para sobreviver, com um grande latifúndio improdutivo, né, que sempre é assim, e essa cerca, né, cumpria lá a sua função social, né, que é uma marca do Brasil, né, dessas concentrações de terra na mão de poucas pessoas, enquanto milhões não têm de onde retirar o seu sustento, que é uma concentração fundiária que remonta lá das capitanias hereditárias da colonização portuguesa e persiste até hoje no nosso país. E aí ele vai dizer, vocês vão perguntar o que isso tem a ver com amor. Ele vai dizer, tem tudo a ver. Porque o amor não pode naturalizar tamanha desigualdade. Né? A luta por uma reforma agrária, por uma redistribuição justa de terras no Brasil, é um ato de amor. Pular a cerca do latifúndio para o povo plantar e viver, me parece o amor em movimento, para produzir condições justas e boas para o desenvolvimento da vida. Então, o amor é uma decisão por justiça e por estar ao lado das vítimas da injustiça. Como discípulo de Jesus, ele vai dizer, eu creio que o amor é sempre uma postura de se comprometer com os crucificados da história. É olhar para quem a sociedade estigmatiza, exclui e seleciona para a eliminação. Jesus se identificou com quem passava fome, com quem sentia sede, com quem não tinha o que vestir, com quem estava preso ou doente, ou sem terra ou sem lar. São experiências objetivas e sentidas no corpo. E é o rosto de gente simples que muitas vezes não tem o básico para sobreviver. O amor amplia o coração, produz consciência, provoca empatia e senso de justiça. O amor desnaturaliza realidades absurdas, chama para a ação que socorre quem precisa e denuncia a causa da injustiça. O amor pede reparação, busca solução, não se satisfaz com a opressão. Nesse sentido, o amor é doer, é doar, é servir. Há uma dor no amor, uma lágrima profunda, um grito inquieto. Como ouvi certa vez do querido e amado pastor Ricardo Gondim, que eu sigo também, Ricardo Gondim, já falei algumas vezes, nosso abraço aqui virtual. Então ele vai dizer o seguinte, é chorar a dor do mundo por ver nela nosso próprio mundo de dor. Bonitos. É chorar a dor do mundo por ver nela o nosso próprio mundo de dor. O amor rejeita completamente a indiferença. É um convite ao exercício da compaixão, da empatia e da bondade. Mais do que a emoção e comoção, é contrição, quebramento e afeição profunda diante da vida, como ensina Jesus. Felizes são os que choram, pois serão consolados. Bendita lágrima de humanidade, de compromisso afetivo e efetivo com a dignidade humana de dor diante das injustiças. Essa dor é sinal de amor, fruto de corações que não estão frios e petrificados diante do sofrimento humano. É tão triste quando nós nos acostumamos com a maldade, perdemos o senso de justiça ou não cultivamos mais em nosso coração a compaixão e a bondade. Existem atos deliberados de violência que nos chocam.
Contudo, quero chamar a atenção para a tragédia da indiferença. A indiferença que esse desgoverno anterior teve com esses povos originários. Foram 21 pedidos de socorro e eles não fizeram nada. Isso é indiferença. Voltando aqui, gente, me desconcentrei, que eu me emocionei, desculpe. Ele vai dizer: isso significa que o silêncio diante da violência também é sintoma de falta de amor. A indiferença é apática e fria, não gera nenhum movimento de mudança, acaba sendo cúmplice de realidades desumanas. O amor, obviamente, supera a violência direta e deliberada, mas também vence a paralisia da indiferença. O amor é o que nos faz enxergar a dor do mundo, e essa dor habita nosso interior e necessariamente nos convoca à ação para consolo e mudança. É um despertar da consciência e um impulso para a ação. Vivemos uma sociedade que nos maquiniza todos os dias. Precisamos funcionar e produzir, ter êxito e sucesso em tudo que fazemos. É uma correria frenética na busca por resultados. E dá um cansaço. Confesso que eu ando tão cansada disso. É um ambiente de competição e de individualismo em que cada um é por si e todos por ninguém. É preciso sempre estar bem, corresponder às expectativas, fazer mais e melhor. Nessa pressão por resultados e nessa busca pela sobrevivência, não há tempo nem espaço para a lágrima, a tristeza, o cansaço ou a fraqueza. Desaprendemos a sentir, a chorar e a sorrir. Como diz a música, Socorro, de Arnaldo Antunes, que é uma música que eu gosto mesmo. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas pernas. Já não sinto amor nem dor. Já não sinto nada. A letra é profunda. Essa música é muito bonita do Arnaldo. E belíssima, instigante. É realmente um grito de socorro. Trata-se de um coração que não mais se emociona. Não consegue se deixar tocar pelas alegrias e pelas tristezas da vida. Um coração de pedra. Mas essa não é uma questão para ser refletida apenas no nível individual, mas para exigir um olhar para o nosso tempo histórico, para um modelo de sociedade pautado na busca permanente pelo sucesso, pela riqueza material e pelo lucro. Estamos nos tornando apáticos e apáticas diante do mistério da vida. Estamos represando sentimentos, sufocando lágrimas, exigindo performance, criando ambientes de relacionamentos superficiais. Estamos construindo solidão no meio da multidão. Isso é algo que eu sinto muito. Sinto de várias formas. E fazendo monólogos ao invés de diálogos. Estamos perdendo paciência com o tempo e as limitações das pessoas, porque no fundo nós não suportamos as nossas próprias limitações e contradições. Perdemos contato conosco e, consequentemente, com os outros. O resultado é a robotização da vida, a coisificação das pessoas, a superficialidade das relações e um grito solitário sufocado dentro do coração. Quem pode realmente se importar conosco? E aqui eu faço um adendo. A objetificação da mulher, dos nossos corpos e sexo, em especial das mulheres pretas, principalmente aquelas que estão solitárias e ainda acreditam em relacionamentos e buscam por isso. Há um ambiente seguro para as lágrimas, para que as lágrimas possam cair? Por que as lágrimas não caem mais? A fonte da vida secou em nosso peito? O amor quebra essa normalidade fria, sacraliza a existência, mobiliza emoções e ações, acolhe a humanidade em sua potência e em sua debilidade. O amor dói porque sente. O amor dói porque se importa e vence a indiferença. O amor é um caminho estreito que exige renúncias, sacrifícios e entregas. É por essa razão que o amor, além de doer, é doar. Diante da dor do mundo, não cabe apenas o reconhecimento e a identificação do dilema da humanidade. O amor pede movimento. Mais uma vez, bebo na fonte da espiritualidade do Evangelho. E aí ele vai trazer João capítulo 13, versículo 1, dizendo o seguinte, é aqui que eu encerro, que já estamos passando do tempo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo para ir ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Querida comunidade, que nós possamos ter nesse feriado do dia 25, eu não estarei ao vivo no chat, é feriado na cidade de São Paulo, nós possamos ter muita paz, bastante bem em nossos corações e principalmente esse amor que nos renova, que nos permite a indignação, mas ao mesmo tempo um olhar diferenciado, sem ser de vingança, mas que clama por justiça. Um beijo grande, gente. Paz e bem. Paz e bem.